Ok, este vídeo vai ser um guia para comprarem carros elétricos em segunda mão e o motivo de eu estar a fazer este vídeo é que se vocês quiserem comprar, por exemplo, Audis, Volkswagen, Dacia Spring, agora, neste momento, no dia 9 de maio, vocês provavelmente só vão receber o carro em 2023. E não sei se Tesla, Peugeot também tem este prazo de entrega, por isso resolvi fazer este vídeo com a ajuda do patrocinador deste vídeo. Se estão a pensar comprar um portátil ou então montar um PC sem o sistema operativo Windows, com a CDK Sales vocês podem poupar uns euros com as chaves oficiais Windows, entre outras coisas tipo jogos ou Office. E se colocarem o código FV25 têm direito a um desconto de 30%, o que pode baixar o valor da chave Windows 10 para 14,39€ ou então o Windows 11 para 19,40€. Podem utilizar diferentes métodos de pagamento, PayPal, Multibanco, entre outros, e pessoalmente aconselho vocês a instalarem o Windows 10 e mais tarde podem fazer o update para o Windows 11 gratuitamente. Todo o processo foi rápido e em menos de 6 minutos consegui tirar o banner irritante para ativar o Windows. Mas agora, chega de conversa e de volta para o vídeo. Ok, vamos já atirar-nos aqui à primeira escolha e ao mais barato, Renault Twizy 45. É assim, por 4.500€ é a escolha mais barata no mundo elétrico. A vantagem deste carro é que só precisam da carta B1, tem pouca autonomia, diz aqui 80, mas contem com menos de 70. Não podem andar com este carro na autoestrada e tem contrato de aluguer de bateria que começa à volta dos 58€. Depois, outro, mas este diz que tem as baterias próprias, sem contrato de aluguer de baterias, 7.800€, pronto, já é um salto. No meu caso, se a minha filha tivesse 16 anos, quisesse uma moto, para mim esta solução seria a mais segura. Depois, eu pus aqui o Citroën Ami, supostamente devia começar nos 7.500€, mas vai haver muitos exemplos deste, devido a esse tempo de entrega, 9.990€, não concordo, só pus aqui como exemplo, só conseguem ter de autonomia cerca de 70 km, mas acho muita piada este carro e tenho pena não ter testado. E depois passando para um dos carros que dá má fama ao mundo elétrico, mas também com uma escolha bastante barata, 6.750€, baterias próprias. Atenção, só os Renaults é que têm possibilidade de ter contrato de aluguer de baterias, este não, mas atenção, 68.000 km, 90 km de autonomia, contém abaixo dos 70. Mas pronto, tem um carro, se a vossa circulação for à volta de 30 km por hora, podem andar 2 dias com apenas uma carga e podem andar com este carro na autoestrada. Depois, outro carro para uso citadino, Smart 100% elétrico. Eu dá-me ideia que este tem a bateria de 17 kW, ou seja, ainda conseguem fazer cerca de 100 km de autonomia. Acho que realisticamente, depois de 94.000 km, à volta de 80% e vocês ainda ficarem com 10% de bateria para alguma emergência. E depois o que eu acho ser uma boa escolha, Renault Zoe com baterias de 22 kW, ou seja, ainda dá para fazer 150 km, baterias próprias, 9.000€. Atenção, Renault Zoe, eu deixo aqui um vídeo, VIN, e depois enviam esse número dessa viatura para este contacto da Renault para ter a certeza se as baterias são incluídas ou se tem contrato de aluguer de baterias. 9.000€, Zoe 22, 150 km de autonomia, 160.000 km, talvez. Depois um que normalmente eu não recomendo porque não tem refrigeração nenhuma das baterias. Estamos a falar de uma bateria de 2015 de 24 kWh. É assim, este carro tem 109 cavalos, já se mexe relativamente bem em relação ao Zoe, mas muita atenção porque se estes carros carregaram com carregamento rápido, esta bateria tem uma grande degradação. Embora aqui o dono diz que o carro foi sempre carregado em carga lenta doméstica. Aconselho vocês contactarem o dono, irem a uma inspeção na própria marca, que não custa assim muito, à volta de 50€, e terem a certeza da retenção de energia destas baterias relativamente à carga inicial. Depois, eu só pus este por curiosidade. Eu não fazia a mínima ideia, parece um mata-velhas, não sei porque é que estão a pedir 11.500€ por isto. Lindes a M3 100% elétrico, baterias de chumbo e com baterias de lítio. Jesus, não fujam deste carro. E depois temos um Fiat 500, atenção, estas versões foram feitas apenas para a Califórnia, para a Fiat conseguir manter as emissões abaixo de um certo valor para continuar a vender carros na Califórnia. Este é o mais barato que eu encontrei, tem 140.000 km, tem autonomia para 160 km. Não sei, acho que é um valor demasiado positivo, mas este carro não deixa de ser assim tipo um fashion statement, mais do que
prático. E depois um que eu pus aqui mais como exemplo, mas sinceramente não seria a minha escolha, Volkswagen e-Up, a bateria é pequena, não vos vai dar assim grande autonomia, mas também só está a pedir 12.500 euros, acho só piada porque ele diz, o carro está entre 40 a 50 mil quilómetros. Não pode ir atualizando, é 10 mil quilómetros de diferença. E depois Smart 4x4 com 4 portas, ou seja, dá para levar as miúdas para a escola, irmos para a praia, essa coisada toda. Atenção que a bateria também é pequena, tendo em conta que estão a pedir 12.800 euros. Não vão conseguir ter mais do que 120 km de autonomia, como ele diz aqui no anúncio, e acho que diz muito bem, contém à volta de 100 para ainda terem assim alguma margem. E depois o Renault Zoe Zen com a bateria de 41 kWh, 12.490 euros, mas com contrato de aluguer à volta que pode começar nos 50 euros. Tendo em conta o valor, a autonomia acima de 250 km reais e ainda ficarem com cerca de 15% na bateria, pode ser uma boa escolha, mas atenção ao contrato de aluguer de baterias. Depois, que já se mexe, de 0 a 100, 7.2 segundos, BMW i3, 14.500, não sei se este é o 60 ampere-horas, tem 170 mil quilómetros, mas todos estes que eu falei até agora é o que se mexe melhor. Depois temos Mercedes, eu só pus aqui como exemplo. Este carro não consegue mais do que 140 km de autonomia, 14.500, 242 mil quilómetros, atenção, vão a um stand verificar o estado da bateria. Motor e baterias Tesla, acho que não é bem verdade isso, foi na altura que a Mercedes tinha algumas ações da Tesla, fizeram alguma parceria, mas chamar motor e baterias da Tesla. E depois um Zoe de 2017 R90, bateria de 41 kW, 49 mil km apenas, 300 km de autonomia, contém com 250, à volta de 90 cavalos. É assim, diz que não tem contrato de aluguer de baterias. Não sei, não quero aqui duvidar de Miguel Costa, mas verifiquem se realmente é o que ele está a dizer. E depois, por 16.750 euros, um e-Golf com 85 mil km, 115 cavalos. Este carro já se mexe assim relativamente bem, 190 km de autonomia, anda à volta mais dos 120, 130, porque só tem uma bateria de 24 kWh, esta versão de 2015. É uma alternativa e um degrau acima de versões tipo Zoe, mas atenção à autonomia. E depois já temos aqui um Leaf da segunda geração com uma bateria de 40 kW, com 170 mil km, e só chama a atenção porque estas baterias a Nissan manteve, e com um grande casmurrice da parte dele, sem qualquer tipo de refrigeração. Atenção ao tipo de carga que levou, e com 170 mil km pode ter pertencido à Uber. De resto, se estiver tudo bem, é um carro que se mexe, tem bastante espaço, tem bons níveis de acabamento e tem uma boa autonomia, acima de 200 km de autonomia se tiver uma bateria boa. E depois um carro que uma vez eu fiz um test drive, Kia Soul EV, 17.190, 83 mil km, 110 cavalos, já se mexe relativamente bem, mas tem uma bateria de 27 kWh, ou seja, contem com 140, também 150 km nas melhores hipóteses, e o preço mais barato que eu encontrei foi 17.190. Depois, Renault Zoe, com umas fotografias péssimas, não tirei este tipo de fotografias, não dá mesmo vontade, parece que está sujo, está tudo escancarado, gente, 18.500 é o que eu acho que normalmente os Zoes de 41 kW devem estar o valor, por isso atenção àquele exemplo que eu pus, dá à volta de 15 mil euros. E agora, Renault Twingo, 19.990, é assim, é mais outro fashion statement, porque temos uma bateria pequena de 22 kW, diz que tem 185 km de autonomia, não contem com mais do que 140, e por 20 mil euros preferia que vocês comprassem um Zoe com muito mais autonomia. E depois uma escolha interessante, não só porque temos bastante espaço, dá para levar aqui a malta de viagem, tem uma bateria pequena de 28 kW, um Hyundai Ioniq, 114 mil km, mas reais podem contar ainda com uma autonomia acima dos 200 km, que é um carro que continua a ser um ótimo exemplo de eficiência em relação ao tamanho da bateria pequena de 28 kW. Hyundai, e mexe-se bem, mexe melhor do que qualquer Zoe. E depois um perfeito exemplo deste mundo estranho à volta dos carros elétricos em segunda mão, Dacia Spring com 10 mil km já, 21.950 euros. Supostamente a pessoa que comprou este carro comprou à volta de 18 mil euros, está a pedir 4 mil euros a mais pelo carro, só obtém 44 cavalos. Este carro é bastante lento, tem uma bateria pequena, mas devido ao peso e à velocidade que atinge, que acho que não passa dos 120 km
por hora. Tem uma autonomia que eu acho realista, ali à volta de 200, 190 km, mas por este valor o Zoe já conseguem Renault Zoe 41 kW, mexe melhor e tem melhor autonomia. Por isso é que eu escolhi o Zoe 41 para a minha mulher. E depois Opel Corsa e, atenção, este é exatamente igual a Peugeot i208. Mesma potência, também supostamente a mesma autonomia e a mesma bateria. São carros bastante recentes e consegue-se com um valor abaixo do que aquilo que eles pedem em primeira mão, mas não muito abaixo. Atenção! De qualquer maneira, entre o Opel e o Peugeot, a plataforma é exatamente igual. Depois temos o Fiat 500e. Eu aconselho vocês, eu deixo aqui um exemplo, a bateria deste carro é grande e depois tem este aspecto assim vintage que muita gente gosta e anda aqui com os Fiat 500, mas a autonomia diz aqui de 447 km, normalmente nestes testes quando fazem contra outros, fica sempre abaixo dos 300, ali tipo 250, 270, é mais ou menos isso que devem esperar deste carro. 26.900 euros é mais outro fashion statement, mas há piores. E depois outro exemplo, se não fosse a Tesla eu tinha ido para esta solução Hyundai Kauai, mas esta é a bateria de 39 kW e começa nos 27.500, esperem à volta de 300 km de autonomia, talvez realístico tipo 260, 270, mas tem carregamento rápido, tem 136 cavalos, já se mexe bem, do 0 ao 100 abaixo de 9 segundos, se não me engano, para esta versão. Espaço, qualidade de construção, segurança e carregamento rápido. Faz aqui uma boa fórmula, tendo em conta que custa 27.500 euros. Mazda tem assim um aspecto já bastante futurístico, do 0 ao 100 abaixo dos 10 segundos, mas com uma bateria de 35 kWh, não esperem mais do que também 200 km de autonomia, 220, e tendo em conta o exemplo do Hyundai Kauai, é apenas pelo aspecto e não pela autonomia. E depois, por 29.250 euros, DS3 Crossback e Tense, uma bateria de 50 kW, 0 ao 100 em 8.6 segundos, eu acredito que este carro também consiga fazer relativamente fácil 300 km de autonomia. 29.250 euros com este aspecto assim da divisão DS pode ser uma hipótese para muitas pessoas. E depois um mini elétrico por 29.850 euros é também outro fashion statement, 230 km, contem à volta de 150 km, mexe bem, tem 184 cavalos, mas tem uma bateria pequena que não percebo porque é que a BMW pôs esta bateria com este tamanho neste carro. E depois de todos estes exemplos que eu vos falei, Kia e-Niro ou então o Hyundai Kauai com a bateria de 64 kW, este carro consegue autonomias reais de 400 km. Se não fosse o Model 3, outra vez, este era provavelmente o carro que estava agora na minha garagem, ou então o Hyundai Kauai. Este foi o valor mais baixo que encontrei. Curiosamente, há cerca de 5 meses eu procurei tipo um Hyundai Kauai com a bateria de 64 kW, já andava à volta de 27, estão a subir de valor. Praticamente igual, mesma plataforma, 64 kW, Kia e Soul, é uma questão de gostos ou então é uma questão de valores mais baixos. E depois, autêntico fashion e para mim um péssimo exemplo na mobilidade elétrica, a não ser tipo a quantidade de tecnologia, um ecrã gigante, não temos espelhos, mas era impossível neste mundo realista de ordenados em Portugal eu estar a recomendar este carro que começava, acho que era à volta de 45.000 euros base, agora está por 31.900, mas não conseguem, atenção, deixa lá ver quanto é que ele está a dizer aqui de autonomia, não está, mas não conseguem mais do que 150 km de autonomia para um carro. 31.000 euros, tendo em conta tudo aquilo que eu já falei até agora. Aqui está, Hyundai Kauai de 64 kW, o mais barato 31.900. E depois por 32.250 euros o Citroën EC4 com uma bateria de 50 kW, ou seja, 300 km de autonomia, mas este menino já andou bastante, 65.000 km de 2021 com apenas um ano, mas pronto, é o que é, tendo em conta que custa novo à volta de 42.000 euros, 32.000, sempre dá para poupar 10.000 euros. Depois temos o Peugeot elétrico 2008 de 2020 por 33.900, é praticamente a mesma
coisa que o C4, 136 cavalos, bateria de 50 kW, mas também tem uma quantidade de tecnologia lá dentro. Se vocês são fãs da Peugeot, pode ser uma boa alternativa. Depois temos o Mokka E por 37.850 euros, 2021, com apenas 3.000 km. É praticamente a mesma plataforma, 136 cavalos, 50 kW, 324 km de autonomia, entre 250 a 300 km, depende depois do vosso pedal. Seguindo para outro anúncio, Tesla Model S P85 Plus. Este Tesla já vos vai deixar colados ao banco, acho que é 4.2 segundos de 0 ao 100 por 39.900 euros. Atenção, Supercharger gratuito, que apenas estes modelos tiveram isso inicialmente. Carro de 2014, 187.000 km, 421 cavalos, epá, 39.900, elétrica abaixo dos 40.000 euros, não vão conseguir ter um carro tão rápido. Seguido, o Tesla Model 3 Standard Range Plus, com tração atrás, atenção, não é dual motor, por 39.990 euros, 20.000 km, não tem assim muitos quilómetros. Ano 2019, autopilot aperfeiçoado, se tem o extra de 7.000 euros, se quer dizer isso ou não. Facilmente tem aqui um carro que consegue autonomias à volta de 400 km, se vocês utilizarem muito para a cidade, atenção, isso é o que eu tenho estado a dizer também nos outros. Com uma boa aceleração, bastante espaço para a criançada, para a família. É um carro que substitui todos os outros com acesso aos superchargers. Atenção, para viagens, a Tesla tem uma grande vantagem. E depois temos o ID.3 de 2020 por 41.490 euros, um carro que consegue 350 km de autonomia. Nunca testei, lamentavelmente, cheio de tecnologia lá dentro, com este aspecto que também utilizam para outras plataformas. 204 cavalos, este carro mexe-se bem, mas se eu tivesse que escolher entre o Model 3 anterior e este, no-brainer. Um carro que eu acho giríssimo, atenção que esta é a versão 58 kW, 44.895 euros, ano 2021, com apenas 6.000 km. Este carro interiormente e exteriormente faz-me lembrar muito, eu acho que está muitíssimo bem conseguido aqui da parte daqui, faz-me lembrar uma nave espacial. Esta é a versão de 170 cavalos, mas também acho que conseguem facilmente mais do que 350 km de autonomia. Acho, epá, uma alternativa engraçada, mas continuava a escolher o Model 3. E depois, por 47.500 euros, Jaguar I-Pace, também acho muito giro este carro, está muito bem conseguido em 2019. 400 cavalos, mexe-se bem, 470 km de autonomia, 300, pelo menos isso foi os resultados que eu vi nos testes realizados realisticamente. Depois, Tesla Model 3, porquê que eu pus este? Eu pus este, por exemplo, porque há muitos, atenção, que dizem que tem 480 cavalos, atenção, isto é a versão Dual Motor e só a versão Performance é que tem 480 cavalos ou 490, não sei, cada atualização. Quando comprei o meu tinha à volta de 450 e depois passou para os 480. Por 48.950 euros, 2021, 8.000 km, o ID.4 também tem aqui um carro bom para viagens da parte da Volkswagen, bastante espaço, muita tecnologia, uma bateria grande, 170 cavalos, esta versão é uma boa alternativa no mundo dos carros elétricos, que eu gosto de ver isso nas marcas, tal e qual como a Volvo X6040, mas por 49.535 euros, 231 cavalos, mexe melhor do que o ID.4, aquele exemplo que tínhamos, 598 km de autonomia é o que eles dizem, mas contém se calhar ali à volta dos 350, 400. Fãs da Volvo é uma boa alternativa. Depois temos o primeiro, Model 3 Performance Dual Motor por 53.000. E por este valor, tendo em conta depois assim também o chassi e esses números, é dos carros mais divertidos que vocês podem ter, por experiência própria. E depois por 54.000 euros, Model S 90D, é de 2016, mas tem esta frente já nova. Eu acho que eles alteraram, porque eu acho que a frente nova só foi a partir de 2018, se não me engano. Por 55.000 euros, o Mercedes EQ9 250 também tem uma boa autonomia, tem 190 cavalos, tem uma bateria de 66 kWh, ou seja, conseguem chegar ali acima de 300 km de autonomia, tendo em conta o peso. É Mercedes, fãs da Mercedes, mais barato do que isto, com esta autonomia em segunda mão. Foi o mais barato que eu encontrei. É a mesma coisa em relação aos fãs da Lexus, por 58.000 euros. O X300E tem uma bateria de 54 kW, de 0 a 100 em 7.3 segundos, mas pelo valor acho que têm que ser fãs da Lexus. Depois, Ford Mustang Mach-E. Há aqui várias coisas que eu não concordo com este carro. 64.000 euros é uma delas, porque tem mais autonomia, tem melhores performance com qualquer outro Model
3, porque esta é a versão standard. De todos os testes que eu vi, e eu gosto muito de ver estes testes que esgotam até ao limite estas baterias, o CarWow faz este e há outro canal que também faz, também muito preciso, e normalmente este carro é bastante ineficiente tendo em conta o tamanho da bateria. Por isso, por 64.000 € não sei se é uma boa alternativa. E depois temos aqui o Model 3 Long Range Dual Motor. Atenção, esta não é a versão Performance e esta versão começa nos 62.000 €. Há muito disto, principalmente com estes valores cada vez mais altos. Aliás, quase 80% de todos os anúncios, à exceção destes que eu estou também a mostrar, é tudo carros elétricos que estão a tentar pedir quase mais dinheiro do que se vocês comprarem novo, devido a esse tempo de espera. Seguindo, 55 Quattro Advanced. Eu também acho que este anúncio também estão a pedir muito, mas é o mais barato que eu encontrei. Aliás, eu estava a fazer este vídeo há 3 dias, eu tentava a preparar este vídeo há 3 dias, e havia uma versão que começava nos 65, que entretanto foi vendida, e depois por praticamente 70.000 € Tesla Model X 75D, ou seja, Dual Motor, de 2018, com 200.000 km. Acho giro estes exemplos e um pouco escandaloso, mas desde o início, desde o lançamento do Model S de 2015, eu via tipo comentários: esses carros daqui a 2 anos ninguém vai dar nem metade. Já passou praticamente mais de 10 anos e os carros elétricos são praticamente os carros citadinos que têm maior valor comercial. BMW iX3, 70.000 €, anda bem, é da BMW, tem uma quantidade de tecnologia, segurança, o chassi também está feito para ser divertido, mas pelo tamanho da bateria e a autonomia que conseguem com este carro de 70.000 €, rapidamente eu ia o Model X de 75 kW Dual Motor, e anda também melhor. E depois Mercedes EQC 400, 72.900. Este carro tem 408 cavalos, tem uma quantidade de tecnologia lá dentro, é super bem construído da parte da Mercedes, pode ser assim também uma alternativa, mas também a autonomia está à volta dos 300 km reais. Valor estupidamente caro, Porsche Taycan 104.000 € 2021, Standard, é dos carros mais divertidos e elétricos que vocês podem ter, é verdade. O Model S, Model X não podem competir com este chassi da Porsche, todos os pilotos dizem isso e confirmam isso, mas a autonomia também contem à volta de 290, 280 km para um carro de 104.000 €. É para quem pode e não é para quem quer. E pronto, este foi o vídeo que eu já era para ter feito antes de ter comprado o Renault Zoe e antes de dar início a esta guerra completamente sangrenta da autoria do governo russo e do Putin e de todos os seus oligarcas. Na altura os preços eram completamente diferentes e ainda havia oportunidades um bocadinho melhor do que estas que eu vejo, mas mesmo assim com alguns carros com uma inflação grande vindo às shortages e à falta de baterias, que muitas marcas só tinham entregas para novos passado tipo 3, 4, 5 meses, agora está pior, contem com 6 no melhor dos casos, mas antes de 2023, carros elétricos novos que vocês comprem agora, não esperem tê-los na vossa garagem, e estas foram as minhas escolhas dentro do mercado em segunda mão do mundo elétrico em Portugal. Espero que tenham gostado, like, subscribe e essa coisa toda, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!